A semana que vem é de primeira a sexta, não é? Não se esqueçam, além de vocês virem, além de trazer a sua Bíblia, diga ao irmão lá, traga o seu salgado. Ou o seu bolinho, ou o que quiser, está bem? Nós vamos ter comunhão e é a primeira sexta do mês, e onde falamos também do coração, do DNA desta igreja. Hebreus 11, olhem para mim. Nós temos vindo a falar sobre descansar em Deus. O texto base é Salmo 91, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu acredito que essa é a vontade de Deus. Na verdade, já temos muitas coisas para nos cansarmos. É, não é? Temos o dia a dia, a vida, o stress da vida, a correria. E Deus disse, olha, Jesus disse, por exemplo, em Mateus 11, olha, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Então essa é a vontade de Deus. Nestas lições, eu tenho sempre, no início, trazendo à nossa memória o Filipenses 4, aquelas 3 considerações do apóstolo Paulo. A primeira é, não alimentem preocupações. Ele não está a dizer, eu vou repetir, que não é para nós não nos preocuparmos, que a vida, não alimentem, não tenham uma maneira de pensar, ou um estilo de pensar em relação à palavra de Deus que ainda alimente mais a vossa preocupação. Depois diz, a segunda consideração do apóstolo Paulo é, faz da oração uma prioridade. E em terceiro lugar, tem uma atitude de adoração e agradecimento, perdão. E qual é a promessa? A paz de Deus que excede todo entendimento, guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. E a semana passada falámos sobre o segredo de uma grande fé. No fundo, falámos que nós não vivemos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E que fé nasce quando nós vamos ter com Jesus, no sentido de reconhecermos Jesus ou a obra consumada de Jesus Cristo. A ênfase às vezes está no fazer, olhamos para a fé como uma luta, como um sacrifício, como um esforço, não é? E eu lembro de ter perguntado estas afirmações, então não tens fé? E a pessoa se questionar, se condenar porque não tem fé, porque não tem isto, não tem aquilo. E essa mentalidade ainda acrescenta mais preocupações à nossa vida, porque ao fim e ao cabo estamos a pensar que tudo depende de nós. E não, depende de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. É nós compreendermos isto. Não há nada que nós precisamos de fazer. Jesus já fez. Diga ao irmão lá, está consumado. Está consumado. Diga lá ao irmão lá, está consumado. Quando eu disse isto numa igreja, alguém me disse assim, então pastor, então pronto, tudo o que eu aprendi já não presta para nada. Não precisamos de orar, não precisamos de jejuar, não precisamos de confessar a palavra e não precisamos de louvar a Deus. Tudo isto, a pessoa a dizer que foi o que aprendeu, que é ter uma atitude de fé. É orarmos, é jejuarmos, é confessarmos a palavra, é visualizarmos, é louvarmos a Deus. E o que o pastor está a acabar de dizer é que eu não preciso fazer nada, pronto. Então olha, nem preciso vir à igreja. Porque, como que zangada comigo, como não é preciso fazer nada. Então, então pensei noutra lição. Porque, de facto, nós não podemos transformar a fé numa obra pessoal. Porque aquilo que eu estou a dizer é que não és tu que vais curar ninguém. Não és tu que vais mudar circunstância alguma. Não és tu que vais a forçar Deus a fazer seja o que for. Na verdade, esta mania que temos de pensar que Deus está parado e só se move quando nós oramos,
é contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Porque Jesus disse assim, o meu pai está a trabalhar até hoje. Deus está a trabalhar. Deus está-se a mover. Quer tu faças alguma coisa, quer tu não faças. Então onde é que fica todas essas coisas que essa pessoa falou? E eu gostaria de, não é uma lição, partilhar o meu coração, ou como é que eu vejo todas essas coisas. Hebreus 11:6 diz assim. Hebreus 11:6. Porque aqui a questão não é desvalorizar nenhuma dessas coisas, mas percebermos o início de todas essas coisas, ou a essência de todas essas coisas. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Então eu diria assim, fé não é uma fórmula. Fé não é uma forma de pensar. Fé não é uma forma de agir. Fé não é uma forma de falar. Tens que agir em fé. Tens que pensar em fé. Tens que falar fé. Eu percebo todas essas afirmações, sei o contexto de todas elas, mas quem não percebe nada disso, às vezes damos a entender que fé é uma fórmula. Então, tornou-se mais uma preocupação. A pessoa está a falar, como é que estás? Não, olha, tenho aqui uma dor. Está tudo bem. Ou seja, ele já fica com medo de dizer que tem alguma dor, porque não se pode dizer que tem-se dor. Estou bem no nome de Jesus. Ai, estou bem. E não é suposto a palavra de Deus e a ser medo, ser motivo quase de opressão, de não faz isto, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Quando a Bíblia diz que é necessário aproximar-se de Deus, fé tem a ver, em primeiro lugar, com nós chegarmos a Deus, aproximarmos de Deus, procurarmos Deus, desejarmos ter um relacionamento com Deus. Irmãos, quando nós reconhecemos a obra que Cristo fez por nós na cruz, nós vamos nos chegar a Deus. Uma das coisas que Jesus fez foi nos reconciliar com Deus. O pecado que nos separava de Deus já não separa mais. Então, a fé inicia nesse chegarmos mais perto de Deus. Irmãos, eu diria desta forma, quando nós desenvolvemos um relacionamento com Jesus Cristo, né? Quando nós desenvolvemos um relacionamento com Deus, desse relacionamento vai nascer uma confiança. E é essa confiança que a Bíblia dá o nome de fé. Então, muitos querem, digamos assim, ter fé sem se chegar a Deus. Ter fé sem procurar Deus. Eu não posso ter aqui um interruptor. Fala desta forma, fala daquela forma. Não tenhas medo. Nós não temos interruptores. Nós somos seres humanos. Então, quem nos muda, digo ao irmão ao lado, é Deus. E essa mudança acontece quando nós nos chegamos a Deus, quando nós procuramos ter um relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço Deus, eu vou me conhecendo a mim mesmo também. Então o que é oração? Começando naqueles pontos todos, o que é oração? Oração é nós entendermos que a oração é uma forma de eu estreitar laços de amizade com Deus. Oração não é uma regra, oração não é uma chatice, oração não é um ritual, não. Oração é uma oportunidade que eu tenho, ou uma das formas de eu me relacionar com Deus, de eu falar com Deus, de eu ouvir Deus, de eu falar, de eu desabafar, de eu abrir o meu coração para Ele. Eu não sei vocês, mas eu preciso de orar. Eu preciso de Deus, eu preciso de ouvir Deus, eu preciso da sabedoria de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da força de Deus, eu preciso
de me entender a mim mesmo como ouvindo Deus. Então a oração não é uma regra para conseguir isto ou aquilo. Não, a oração é alguma coisa que é, quando digo alguma coisa, é a oportunidade que eu tenho de me relacionar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, com o Alfa, com o Ômega, com o Criador, com aquele que me criou. Se eu quero me conhecer a mim mesmo melhor, eu preciso chegar-me a Deus. E uma das formas que eu tenho de chegar a Deus é lendo a palavra de Deus e orando. A palavra de Deus não é um livro preto, chato, sem bonecos, sem animação, grande como tudo. Não, é Deus a falar para nós. Nós não precisamos de ouvir alguém dizer, assim disse o Senhor. Você pode estar calado no teu quarto, abrir a tua Bíblia e o Senhor está a falar para ti. Porque a palavra de Deus é Deus a falar para mim. Como é que eu quero mudar a minha linguagem, a minha maneira de pensar, tudo, se eu não me relacionar com Deus? Agora é lógico, se eu me procurar Jesus, se eu ao ter contacto e conhecimento da obra redentora de Jesus Cristo, esse falar com Deus, esse perceber o que é que Cristo fez por mim, vai mudar a minha maneira de pensar, vai mudar a minha maneira de falar e vai mudar a minha maneira de agir. Não por um botão que desliga ou liga, mas por um relacionamento. Porque senão tornamos-nos papagaios. Por exemplo, Juízes capítulo 6, fala de uma história de um homem chamado Gedeão. Juízes 6 diz que os medianitas roubavam o povo de Deus. Diz que o povo de Israel semeava, trabalhava, e quando era a altura das colheitas, os medianitas vinham e roubavam todas as colheitas. Isto está em Juízes capítulo 5. Juízes capítulo 6 diz que eles buscaram a Deus, eles clamaram a Deus, e Deus apareceu um jovem chamado Gedeão. E a primeira coisa que diz o anjo a Gedeão é varão valoroso. E como é que Gedeão se via a ele mesmo? Gedeão via-se um varão valoroso? Não, pelo contrário. Porque ele diz, varão valoroso, o Senhor é contigo. Primeira coisa que ele diz, se o Senhor é comigo, por que é que estas coisas estão a acontecer? Deus disse mais, olha, vai nessa tua força. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o mais pobre. Quer dizer, como é que Gedeão se via ele mesmo? Um pobre, um menor, cheio de dúvidas, de medo, porque então se Deus é comigo, porque é que isto acontece, porque é que aquilo acontece, e isto e aquilo, aquilo outro. E o que é que Deus tem que fazer? Tratar com ele, tratar dele, falar com ele, mudar a sua maneira de pensar, mudar a sua maneira de falar. Mas isso aconteceu num relacionamento de Gedeão com Deus, Deus com Gedeão. Não foi alguma coisa que diz, Gedeão, a partir de agora tu não dizes mais que não vais conseguir. A partir de agora tu dizes, eu vou conseguir. Está bem, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Não, Gedeão, a partir de agora tu não dizes mais que tens medo. Mas eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Não. Deus foi tratando com ele. Nós não temos que ter medo de Deus. Diga ao irmão lá, Deus ama-te. Melhor que ninguém Deus conhece. O que Deus está a querer é que tu te conheças a ti mesmo. E por vezes nós não nos conhecemos. E Ele quer nos ajudar a mudar. Como? Só chegando a Deus é que eu vou mudar. Vou mudar por quê? Porque eu vou mudar no meu interior. Na verdade não sou eu que vou mudar, é Ele que me vai mudar. Por isso é que fé não é uma obra no sentido, um esforço humano. Eu vou conseguir, a partir de agora eu vou ser. Não. Ao chegar-me a Deus, eu reconheço que eu não sou capaz. Eu de facto ainda tenho medo. Eu de facto ainda tenho dúvida. Deus, se tu és tão bom, porque é que isto está a acontecer? Se Deus é connosco, porque é que os medianitas roubam? Eu sou o menor, eu sou isto, eu sou aquilo. E Deus carinhosamente e amorosamente mudou aquela mentalidade, mudou aquela maneira de pensar, mudou aquela maneira de falar, e vimos mais à frente na história que Gedeão, apenas com 300 homens, venceram os medianitas e foram grandemente abençoados e nunca mais foram roubados. Diga ao irmão lá, Deus quer te mudar.
Então aqui a questão é, como é que tu te vês a ti mesmo? Será que tu vês-te a ti mesmo como Deus te vê? Porque Deus via Gedeão, varão valoroso, mas não era assim que ele se via. E ele não teve medo de dizer que não era assim que se via. Ele não achou que Deus ia o condenar, porque não era assim que ele não achou que Deus já não ia o abençoar. Não, esta é a minha realidade. Eu preciso mudar. Só há um que nos pode mudar. É Deus. Por isso fé tem a ver com chegarmos a Deus, aproximarmos de Deus, buscarmos a Deus, para que esse Deus possa transformar a nossa vida. E quando Ele transforma a nossa vida, então eu já não vou falar da mesma forma. Eu vou falar diferente, não por papagaio, não porque alguém me diz não fales, mas porque eu começo a ver as coisas de maneira diferente. Até eu saio de lá a dizer graças, Deus te dou graças pela obra que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Hoje tenho conhecimento que Jesus me perdoou, Jesus me ama, Ele está comigo. Ou seja, no meio das dificuldades, eu hoje dou graças a Deus, falo de maneira diferente, não para pagar, mas ao ter conhecimento da obra redentora de Jesus Cristo, eu dou graças a Deus, porque apesar do problema, eu sei que no meio deste problema, eu não estou só, Deus está comigo. Então, claro que eu vou falar diferente. Porquê? Porque eu estou a pensar diferente. E porquê que eu estou a pensar diferente? Por causa da meditação, da palavra de Deus, do conhecimento, da obra redentora de Jesus Cristo e da intimidade com Deus. Ele diz que, Filipenses 4,19, é Ele que supre todas as tuas necessidades. Então, confessar a palavra de Deus é dizer de mim mesmo aquilo que Deus diz. E às vezes nós não conseguimos dizer de nós mesmos aquilo que Deus diz. Como é que Deus vai abençoar a minha vida se eu não tenho um primo rico? E porquê que às vezes não conseguimos dizer? Por causa daquilo que estamos a viver. Por causa do nosso passado. Porquê que Gedeão disse, se Deus, porque... Por causa do passado, e o passado era ele que estava a ser roubado, eles estavam a ser escravizados, e às vezes há tanta gente que tem sido escravizado nesta ou naquela área, que lhes é difícil dizer assim, pronto, Deus está a suprir, há falta, há dificuldade. Então, como é que vamos mudar isso? Num culto? Uma imposição de mãos? Não, comunhão com Deus. Deus ajuda-me a mudar. Ajuda-me a não olhar para o meu futuro na perspectiva do meu passado, mas olhar para o meu futuro na perspectiva da palavra de Deus. Ajuda-me a olhar para o meu futuro não na perspectiva daquilo que tem acontecido, mas na perspectiva daquilo que Cristo já fez por mim. Fé não é uma obra em que eu vou mudar tudo em nome de Jesus, eu já tenho, eu vou conseguir e tal, no sentido de um esforço humano, é um reconhecer, não, tu já fizeste por mim e eu creio que tu vais abrir portas, mas este eu creio que tu vais abrir portas, eu não posso dizer, ensinar os outros a dizer, diz, eu creio que Deus está-me a abençoar. Nós não podemos ensinar isso, podemos, mas não funciona. Temos que nos encorajar a dizer, olha, busca ao Senhor, clama ao Senhor, procura conhecer Deus. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a mudar a tua maneira de pensar. Deus vai te ajudar a olhar para ti mesmo como Deus te vê. Um varão valoroso. Um homem e uma mulher que Deus ama. E que Deus tem o melhor para a tua vida. Diga ao meu lado, Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para a tua vida. Então, quando confessamos isso, estamos a nos lembrar a nós mesmos o que Deus diz. E não as circunstâncias que estamos a viver. E quanto ao jejum? Mãe, muitas pessoas confundem jejum com greve de fome. Greve de fome é isso mesmo, greve de fome. É não comer para atingir um objetivo. Estou em greve de fome enquanto não estão a reivindicar alguma coisa. Como se eu pudesse reivindicar a Deus, seja o que for. Deus está obrigado. Está obrigado a quê? Deus deve estar alguma coisa? Alguns pensam que sim. Deus não nos deve nada.
Vamos manipular o braço de Deus, obrigar Deus. Onde é que está a ênfase? Em nós. Eu consegui. Eu jejuei, como quem diz, Deus, ou mestre, ou eu vou morrer. E Deus diz, está bem. Acha? Claro que não. Claro que não. Jejum não muda Deus. Jejum muda-nos a nós. Agora, não confundir jejum com dieta. Chamem-lhe dieta, não lhe chamem jejum. Porque jejum tem um propósito. E esse propósito é espiritual. É nós dizer, Deus, é quando nós às vezes estamos tão ocupados, tão atarefados, tão olhar para tanta coisa à nossa volta, quer dizer, não, eu preciso de parar. Eu preciso de buscar mais a Deus. Eu não estou a ouvir, eu não estou a perceber qualquer coisa. Deus, fala ao meu coração. Por isso é que Jesus disse assim, olha, quando jejuares, diga ao meu lado, lava a carinha, para que ninguém perceba, porque não há que ter vaidade, porque senão já recebemos o nosso galardão. Eu estou a jejuar 40 dias, estás muito bem, ninguém tem nada a ver com isso. O que é que eu tenho a ver com isso, estás a jejuar? Queres que eu saiba? Para quê? Para dizer que estás a fazer muito bem? Então é como alguém que eu dizia, eu estou a fazer jejum 40 dias. Eu quando olhei, não ouvi, eu assim, fogo. Depois no final, de chocolate. E alguns fazem um ano inteiro. Para que isso? Sim, às vezes devemos levar uma vida jejuada. Às vezes podemos e devemos, para o nosso bem, fazer jejum de muita coisa. Às vezes de televisão, às vezes de computador, às vezes tanta coisa. Mas o jejum não muda Deus. O jejum muda-nos a nós. A nós. E quanto ao louvor, para não demorar muito mais tempo. Irmãos, primeiro, nós não louvamos a Deus apenas por aquilo que Ele faz. Em primeiro lugar, nós louvamos por aquilo que Ele é. Ele é o nosso Criador. Do Senhor, Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra, a sua plenitude e todos aqueles que nele habitam. Ele é o nosso Criador. Eu dou louvores a Ele, em primeiro lugar, por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor da minha vida. Eu entreguei-lhe a minha vida. Quando eu, ao ter essa intimidade com Deus, ao ter comunhão com Deus, ao ter revelação da graça de Jesus, da graça de Deus para connosco, do sacrifício de Jesus para comigo, a maneira como nós respondemos é louvando a Deus, agradecendo a Deus. Eu diria assim, louvor é o resultado de um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, através da sua palavra. E nós temos esse conhecimento. Deus, obrigado. Obrigado porque tu me amaste e tu me amas. Obrigado que tu me perdoas. Obrigado. Não é isso que o Paulo sempre nos encoraja a fazer? E o louvor tem sempre a base o quê? A obra redentora de Jesus Cristo. Aquilo que Ele fez por nós. E nós damos mais importância àquilo que Ele fez do que aos nossos próprios desejos. Sim, é verdade, temos desejos. Sim, é verdade, temos... E Deus sabe, Deus quer satisfazer alguns deles, outros se calhar não sei. Mas nós damos valor àquilo que Deus fez por nós. Abram lá a Bíblia, por favor, Salmo 145. Muitos dos salmos de Davi, o que é que expressam? Expressam o relacionamento que Davi tinha com Deus. Salmo 145, versículo 1. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei, louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras à outra geração.
e anunciará os teus atos poderosos. Na magnificência gloriosa da tua majestade e nas tuas obras maravilhosas meditarei. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e te contarei a tua grandeza. Publicarão a memória da tua grande bondade, com júbilo, celebração, a tua justiça. Bondoso, compassível é o Senhor, tardio em irar-se e de grande benignidade. O Senhor é bom para todos, as suas misericórdias sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão, falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que se façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e a glória do esplendor do teu reino. Davi, ele está a engrandecer ao Senhor. Ele está a louvá-lo, a agradecer. Irmãos, quando nós temos um profundo reconhecimento de quem nós éramos e o que é que Cristo fez por nós, a única maneira de respondermos a isso é louvando a Deus, é dando graça a Deus, é saber que a nossa esperança não está só no aqui e no agora. Se por acaso algum de nós hoje partir, nós temos essa esperança de viver eternamente com Cristo. E não podemos viver como se isto não acontecesse. Não podemos viver como isto fosse só assim um detalhezinho, porque o que interessa mesmo é agora. Não. Nós vivemos com essa esperança, com essa confiança da eternidade. O que é que pensa que Paulo e Silas, em Atos 16, quando louvaram a Deus, o que é que tu pensas da atitude deles? Atos 16, Paulo e Silas foram pregar o Evangelho, certo? Foram maltratados, levaram tareia e foram presos. E diz que à meia-noite eles louvaram a Deus. As prisões se abriram e eles foram soltos. Então dizemos assim: tens problemas? Digo ao irmão lá, louva a Deus. Louvor é fé em ação. E tudo isto, estas duas afirmações é verdade. Claro que são verdades. Só que podem ser autênticas numa boca e não autênticas noutra boca. E este aqui é o problema. Quando nós louvamos a Deus, é a linguagem da fé, claro. Mas não pode ser dito só assim. Porque eu posso estar a louvar a Deus e dizer, eu tenho um problema, vou louvar a Deus, aleluia. Então, desculpa a expressão, o olho no burro, outro no cigano. Mas, isso é uma ofensa? Claro que não. Quase tenho a certeza que a irmã tem uma honra. Uma honra não, um orgulho de ser cigano. Então, mas se por acaso nada acontece, a pessoa diz, pronto, não sei, eu louvei a Deus, eu conversei e não sei o quê, não sei, não serviu de nada. Tipo uma fórmula aprendida para atingir o que eu quero. Pensem sinceramente, vocês acham que Paulo e Silas, quando louvaram a Deus, estavam a pensar dessa forma? Eu não creio. Eu não sei a quantos de vocês davam um ataque de mau feitio se levassem de tareia e fossem presos por pregar o Evangelho. Eu não sei. Eu dei o dízimo, olha, para o mês que vem já não dou, pronto. Eu não sei. Mas já viu que Paulo e Silas, eles foram... E aquele lugar, a gente se estudar um bocadinho, era um lugar horrível. Porque, não sei se os irmãos sabem que a Bíblia diz, estavam presos, né, troncos. Mas diz que os presos, naquela altura e naqueles lugares, eles faziam as necessidades
naquele lugar. Era um lugar horrível, mal cheiroso, horrendo, etc. Um filho de Deus está lá por fazer o bem. Afinal, não sei, Deus devia ter adormecido. Se servir a Deus é assim, então eu prefiro não servir. Porque estamos a valorizar o aqui e o agora. E falamos da salvação, falamos da obra redentora, mas isso é só, desculpa a expressão, 31 de boca para alguns, porque na verdade, eles querem meia dúzia de regras para se safarem nesta vida. Terem o melhor carro, melhor casa, melhor isto, melhor aquilo, melhor aquilo outro. Deus nos quer abençoar, sim. Mas a fé não é isso. A prova que eles não estavam nessa atitude é porque não vemos eles a reclamar. Não vemos eles a dizer assim, Deus... Na verdade, eles não sabiam se iam sair dali ou não. Porque eu não sei se vocês têm capacidade. Mas se Deus não nos revelar, eu não tenho capacidade de saber o meu amanhã. Posso ter a esperança do meu amanhã, mas não tenho a capacidade de saber. Eu não sei se eles tinham a certeza absoluta que iam sair dali. Eu não sei. Eu duvido que eles estivessem a louvar a Deus com aquela expectativa que as prisões vão abrir. Até porque alguns no passado tinham sido presos e decapitados. Certo? Não foi o Estevão que foi apedrejado? Uns foram presos, foram decapitados. O Pedro, por acaso, foi preso em Atos 12 e foi solto. Porquê que uns são soltos? Não se meta nisso. Agora, a atitude deles era... Sabiam que estavam a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Sabiam que estavam a ser como que perseguidos por causa do Evangelho. E o que eles demonstram naquele meia-noite a louvar a Deus é uma atitude de gratidão. E uma atitude de Deus, a nossa vida não é nossa, ela é tua. É um reconhecimento que para além disso que está a acontecer aqui na Terra, nós valorizamos mais a eternidade, qualquer outra coisa aqui. Então diz que louvaram a Deus. E louvaram de tal maneira que os outros presos ao ver, eles não louvaram, aleluia, aleluia. Não, diz que aquele louvor saiu de tal maneira que todos os outros presos ouviram. Porque era uma atitude de gratidão a Deus. Nós não sabemos se vamos, provavelmente não vamos sair mais daqui. Mas não é a prisão que vai calar a nossa boca. Não é a prisão que vai fazer com que nós deixemos de louvar, deixemos de servir, deixemos de amar. Se for a última coisa que nós fazemos nesta terra, pois que assim seja. Mas a nossa vida está nas tuas mãos. E louvaram de tal maneira que a prisão se abriu. Deus moveu os seus anjos e eles foram soltos. Glorificaram a Deus por ser soltos, mas eles não louvaram a Deus apenas para ser soltos. Eles louvaram a Deus, esse era o seu coração, essa era a sua atitude. Então eu não entendo esta mentalidade. Então pronto, não preciso fazer mais nada. Não preciso de orar, não preciso de jejuar, não preciso de confessar, não preciso de louvar. Porque tudo isso nós fazemos não como uma obra nossa, não como uma fórmula aprendida, podem ver, não como uma fórmula aprendida para resolver coisas, não como uma varinha mágica para tirar um coelho da cartola e já está. Não. É nós reconhecermos, eu não tenho mérito nenhum naquilo que acontece na minha vida, porque quem me transforma é Deus. Quem cura é Deus. Quem muda a minha mentalidade é Deus. Quem muda a minha maneira de falar é Deus. Quem muda o meu comportamento é Deus. E onde é que isso acontece? Diga, irmão, ao lado, quando nós buscamos a intimidade com Deus. Amém? As coisas não acontecem tipo papagaios. Então temos gente a dizer, não fales negativo. Não fala, deixa lá a mulher falar negativo. Ou... Até nós falamos negativo. Se Deus não nos mudar.
quanto mais eu tenho percepção da obra que Cristo fez por nós, mais nós o louvamos. Mas nós dizemos assim: Deus, eu me rendo a Ti. Então a minha expectativa no futuro só pode ser uma expectativa boa. Porquê? Porque à medida que eu leio a palavra de Deus me enche de esperança. A palavra de Deus me enche de expectativa. A palavra de Deus me enche de fé. A palavra de Deus sempre nos exorta: não olhes para o teu passado como que é isso que vai acontecer. Não, olha para o teu futuro com os óculos de Deus. Então sim, vamos chamar as coisas que não são como se já fossem, mas vamos pedir a Ele para o fazer. Para não ser só: oh, Deus, ajuda-me a ver. Eu creio, Deus, que a Tua vontade é encher este auditório. Eu creio que é a vontade de Deus. Eu olho para a palavra de Deus e quando eu digo sinto, eu não gosto muito de usar essas expressões, embora que não tenha mal nenhum, mas precisamos dizer: Deus, mas ajuda-nos a ver isso. Ajuda-nos a acreditar nisso. Porque às vezes olhamos para a nossa volta, o normal é tão diferente. Não, é o nosso país. Não, nós vivemos em Portugal. Não, se vivêssemos na Austrália. Não, nós vivemos na Figueira, não é em Lisboa. Há tanta coisa que nos leva a olhar para o natural. Nós precisamos de buscar Deus. Deus, ajuda-me, Senhor. Eu não quero olhar com os meus olhos, não com os meus óculos. Eu quero olhar com os teus óculos. Como é que tu olhas para a figueira? O que é que tu vês na figueira? Eu quero ver dessa forma. O que é que tu falas para a figueira? Eu quero falar dessa forma. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Os pensamentos de Deus não são os nossos. Nós vemos com a incredulidade às vezes que tenta nos sufocar. E só Deus nos pode ajudar a tirar essa incredulidade e a pensar de outra forma. E então o falar vai ser natural, o agir vai ser natural, porque não é uma regra aprendida, é algo que está a ferver cá dentro. Não vejo, não há nenhum sinal, sintoma que aquilo possa acontecer, mas eu não sei explicar, também nem tenho nada que explicar. Eu creio. E começamos a louvar a Deus, porque Deus não falou com os outros, Deus falou contigo. Por isso é que nós não sabemos explicar o quê? Mas Gedeão, depois daquela conversa com Deus e daqui e dacolá, ele chamou o pessoal: vamos lá. Porquê? Deus está nisto, vamos lá. Quando Deus nos muda, Deus muda. E não é uma mudança temporária, não é uma mudança apenas das emoções, não. E é isso que eu oro, e é isso que eu peço. Encoraje-te na tua vida pessoal a buscares a Deus. Porque, irmãos, não há descanso em Deus se nós não o buscarmos. Vocês desculpem-me estar sempre a dizer a mesma coisa, mas é aquilo que eu creio. Não há descanso em Deus se nós não o buscarmos. E também não há fé genuína se nós não o buscarmos. Pode haver papagaios, mas diga ao meu lado: nós não somos papagaios. Certo, vamos ficar de pé.